Olá, senhores. Bora para mais uma questãozinha de prismas. Olha só, um prisma isósceles de ângulo 120 graus, índice de refração raiz de 3, tem sua base BC espelhada. Um raio luminoso contido num plano de seção reta do prisma, paralelo à base, e distando desta de Dzinho, incide sobre a face AB. Item A. Esboce o caminho do raio no interior do prisma e, depois de emergir deste. E no item B, qual é o ângulo de incidência do raio luminoso sobre a face espelhada? Então, olha só, o nosso raio de luz, ele está fazendo essa trajetória aqui, ó. Ele incide na face AB. Em relação à superfície, nós vamos desenhar aqui uma normal, de preferência na posição certa, né? E deixa eu só desenhar aqui do lado, ó, e já pontilhar ela. Essa normal, obviamente, perpendicular à nossa superfície lá no ponto de incidência. Então, vou colocar ela mais perpendicular aqui para nós, ó. Pronto. Essa daqui é a normal nessa primeira face, certo? Nós sabemos que esse raio de luz, ele gostaria de seguir nessa direção, ó. Esse raio de luz aqui, ele gostaria de continuar paralelo à base, mas como ele passa do meio menos para o meio mais refringente, ele vai aproximar da normal nessa refração, certo? Após aproximar da normal, ele incide na parte espelhada, que ele garantiu para nós aí no texto, que é essa parte de baixo, a base desse prisma, né? E aí, esse raio incidente nesse ponto, nós vamos desenhar uma normal, de novo, de referência para nós, que aí nós vamos ter o ângulo entre o raio incidente, que é uma das perguntas, né? O item B, ele pede esse ângulo incidente, e também o ângulo entre o raio refletido. Então, esse raio reflete com o mesmo ângulo que ele incidiu. Posteriormente, agora ele vai incidir na segunda face, e da segunda face ele vai emergir. Aqui, obviamente, nós vamos colocar ele perpendicular à superfície. Vou só virar esse raio aqui, que está difícil. Senhores, e aí tem a segunda normal, e como esse raio vai emergir, aí nós vamos ter que analisar todos os ângulos aqui para nós, certo? Então a gente vai terminar o item A daqui a pouco, depois que a gente terminar o item B, e descobrir quais são os ângulos, né, que eles estão tendo aqui para saber como é que esse raio emerge. Bom, primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, vamos achar o ângulo de entrada, né, o ângulo incidente na face AB, e olha que bacana, perceba que aqui nós temos um triângulo retângulo, ó. Esse triângulo é retângulo. Esse ângulo aqui é 30, esse daqui vale 60, ou retas paralelas cortadas pela mesma transversal, tá vendo aqui, ó? Ângulos alternos internos. Então, tem várias maneiras de você descobrir aqui que esse ângulozinho aqui vale 30 graus. E aí, entre a normal e a superfície, é 90. Portanto, este ângulo, que é complementar ao 30, que é o nosso ângulo I, ele vale 60 graus. Dessa forma, a gente consegue achar esse ângulo levinho, aplicando um Snell. Olha só que bacaninha. Seno de I vezes NI é igual seno de R vezes o NR. O seno do ângulo incidente é o ângulo de 60 graus, e o índice de refração desse meio incidente é o ar. O seno de R é o que nós queremos, e o índice de refração aonde ele refrata é o índice de refração do prisma. Então, colocando os valores aqui, ó, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, o NR vale 1. O seno de R é o que nós queremos, e o N do prisma vale raiz de 3. Esse raiz de 3 de um lado corta com raiz de 3 do outro, a gente chega que o seno R é igual a meio, e o ângulo que a gente calcula o seno da meio seria o ângulo de 30 graus. Então, a gente acabou de descobrir o ângulo de refração na primeira face, certo ou não? Descobrimos aqui, ó, que esse ângulozinho, ele vale 30 graus. Agora, olha que bacana. Esse ângulo vale 90, certo? Esse ângulo aqui vale 90. Aqui nós temos um triângulo, ó. Um triângulo, onde os ângulos internos de um triângulo vale 180 graus. 90 com 30, 120. Para completar 180, esse cara vale 60. Agora, este ângulo aqui, ele é suplementar aos 60 graus. Ou seja, para completar 180, vale 120. E, de novo, num triângulo, ó, nós temos um outro triângulo aqui. Nós sabemos que a soma dos ângulos internos vale 180. 120 com 30 dá 150, para 180, esse ângulozinho de novo vale 30 graus. O incidente, que é o que ele pede no item B, é o complementar do nosso 30 graus, ou seja, a gente descobre que o ângulo incidente aqui vale 60 graus. Então, no item B, o nosso ângulo incidente, que eu vou chamar de linha, ele vale
60 graus para nós aqui, certo? Agora, nós sabemos que na reflexão, o ângulo incidente e refletido vale 60, são iguais, né? Então, aqui nesse caso, ele também vale 60 graus. E aí, meninos, vocês podem brincar com o triângulo que nem a gente trabalhou do lado esquerdo. Eu vou fazer diferente agora. Esse ângulozinho aqui, ó, que é o complementar a 30, vale 60, na verdade. E vocês estão vendo que aqui nós temos um quadrilátero? E nós sabemos que a soma dos ângulos de um quadrilátero vale 360. Então, aqui embaixo eu tenho 120, com 120 já dá 240. Com mais 60 dá um total de 300. Para completar 360, a gente descobre que esse ângulo vale 60 graus e que, portanto, o incidente na segunda face é o complementar de 60, que vale 30. Aí, meninos, é o princípio da reversibilidade. Ele veio no ar com 60 graus, saiu no prisma com 30, certo ou não? E se fosse o princípio da reversibilidade? Ele ia entrar no prisma com 30 e ia sair no ar com 60. Então, agora, a gente percebe que ele vem no prisma com 30, portanto, ele sai no ar com 60 graus. E se ele sai com o mesmo ângulo que ele entra, isso significa, então, que esse raio, de novo, ele sai paralelo à base para nós aqui. Incidindo aí, ou no caso, refratando aqui, né? Com um ângulo de 60 graus em relação ao normal. Fechou, senhores? Grande abraço a todos e até a próxima.